abra as Bíblias em Lucas 10, a partir do verso 25. E vou pedir uma coisa a vocês, que cada versículo vocês acompanhem, para que vocês entendam e questionem depois. Se eu falar alguma coisa que não convém, pode puxar a orelha, porque assim como Paulo disse que os irmãos tinham o Espírito Santo, eles acharam que tinha também, e assim nós somos um corpo só, principalmente os obreiros ali da retaguarda. Aleluia, Jesus. Diz assim, todo mundo já conhece a parábola do bom samaritano, Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando e dizendo: mestre, que farei? Amém? Que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma forma. Vamos aqui para o 25. Ele diz que assim: eis que se levantou um certo doutor da lei. A gente sabe que o doutor da lei era aquele que tinha a escritura, que no caso aqui na época de Jesus já tinha a Septuaginta, tinha a Septuaginta, que era a Bíblia dos judeus, que era o que? O Pentateuco, os profetas e os livros de Salmo e os livros de sabedoria, que Alexandre o Grande mandou transcrever para o grego. Então ele sabia de uma ponta a outra a Bíblia, ou seja, a escrita. Aí ele disse assim, tentando, e disse: quem disse? O doutor da lei disse a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta, e Jesus replicou, e disse assim, e Jesus disse, e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Jesus fez uma pergunta: o que está escrito na lei? E como leis? Aí ele disse, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos do Decálogo, Êxodo 20. Amarás o Senhor
Quem é o Senhor? O Senhor dos judeus, o Senhor da terra, é o Senhor Deus, Deus criador de todos. Se a gente for lá para Levítico, ele vai dizer justamente essa passagem. Êxodo 20 que diga: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar o Senhor Deus de todo o coração? É com todo o sentimento, é com tudo que vem realmente de dentro, aquele sentimento que não é fingido, que não é forçado, que não precisa que alguém diga assim: irmão, você precisa chorar. Aquelas mensagens que nos traz a relembrar sentimentos ruins, a trazer mágoas, a trazer coisas que nos fazem chorar. Mas você sabe que é tudo uma manipulação. Amar a Deus é você ser sincero perante Deus. Deus, neste momento eu não tenho compreensão, eu não sei, eu não te vejo, eu não te contemplo, mas eu sei que tu és verdadeiro, porque eu criei quando eu ouvi a tua palavra. E amarás de todo o coração e de toda a tua alma. A alma é a sede das emoções, né? Assim como o coração também, para nós hoje, é como se fosse o pulsar, mas o coração para os judeus é o centro do ser, é o que tem de mais profundo. Não é aquela estereótipo das emoções de rir, chorar. O coração é entranhado, é o ser dentro para os judeus. Quando os judeus falavam de coração, eles falavam do ser profundo do homem, né? E de todas as tuas forças, ou seja, com todo o vigor da vida. Enquanto está vivo, tem condição, seja sentado no leito, andando, percorrendo por aí, tem que amar o Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é a vida, é Ele quem compartilhou conosco. Imagine, muitas das vezes nós estamos tristes, angustiados, assim: Deus, o mundo está tão difícil, está tão ruim, a maldade nos cerca, parece que tu não estás mais aqui com a gente. Mas tenta lembrar lá que Deus criou um ser perfeito. Esse ser perfeito não foi capaz de se manter puro, pecou, e Deus tem paciência de até hoje estar unindo um povo para morar com Ele, e mandou seu filho naquela cruz, onde todos acusaram, diziam assim: tu não é Deus? Tu não disse é Deus? Desce dessa cruz. E o Senhor, passivo, amoroso, aguentou aquele povo todo. Quem queria fazer alguma coisa não podia. Por quê? Porque estava Cristo sendo crucificado como um malfeitor, sozinho naquela cruz, largado por tudo e por todos. E Ele foi até a última consequência. E que a gente seja assim, ao lembrar das dificuldades, das dores, a gente possa ver o propósito maior, que é nós estarmos um dia com Ele, conhecendo, contemplando, né? E diz: e de todo o teu entendimento. O que é isso? Entender o ser de Deus, é trazer para nós este ser que se aproxima de nós. Porque se Deus não se revelasse para nós, nós seríamos o quê? Mundanos. Porque Ele que se revelou através do que? Da sua palavra inicialmente, gerou fé em nosso coração, porque Ele é quem gera a vida, Ele que gerou a fé em nossos corações. Nós cremos e fizemos o quê? Viemos para os pés deles. Mas conhecemos a Deus? Já vimos sua face com o resplendor da sua glória perfeita? Eu acredito que não. A gente viu a manifestação através de quê? Dos atos que tem no outro, da característica amorosa que muitas das vezes tem, a unção que tem na pessoa que está a ministrar a palavra, que toca no coração, que nos faz refletir, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí aqui ele diz o seguinte assim: ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós imaginarmos o próximo como se fosse só uma duplicata do nosso ser, a gente não vai conseguir amar o nosso próximo. Por quê? Porque a gente tem um ego a querer primeiro para nós. Nós precisamos do pão
Nós precisamos do vestir, nós precisamos do descansar, do dormir, de uma casa. Mas se nós aprendermos que a vida que nós hoje temos, ela foi gerada a partir de dois seres, um homem e uma mulher que se uniram, e mediante a essa união gerou a nós, e Ele nos deu condição de estarmos aqui, crescemos, trabalhamos, mas sempre dependemos de outra pessoa. Nós queremos o bem para nós, não queremos? Quem é que quer passar fome? Acredito que ninguém. Mas às vezes a gente vemos outras pessoas a passar fome. Um irmão que de repente caiu porque não aguentou suportar as lutas, fraquejou, e aí a gente diz assim, bem feito, não vigiou. Aí Deus ensina como? Muitas das vezes você vai cair, tropeçar, para aprender um princípio, que nós somos iguais. A vida que pulsa em mim é a vida que pulsa em vocês. A unção que Deus quer dar a mim é a mesma unção que quer dar a vocês. Ou Ele diz assim, quem vir a mim, eu escolherei e direi, esse aqui não e esse aqui não. Ele quer que todos venham a Ele. Agora, de sinceridade de coração, porque é Ele quem escolhe. Nós aqui, seres humanos, não sabemos o que está passando, às vezes, na mente, no coração. Muitas vezes o irmão teve uma refeição, e nós, muitas das vezes, tivemos 3, 6, 7 refeições, e olhamos o irmão sorrindo, feliz da vida, né? Com a mente agradecida a Deus pelo aquele único pão. E muitas das vezes nós olhamos para aquele com ar de superioridade, e nós não podemos ser assim. O próximo é semelhante a nós. Aquilo que nós não queremos para nós de ruim, nós não podemos nem desejar para aquele que está ao nosso lado. Se nós temos uma violência muito grande ao nosso redor. Por quê? Porque o homem quer para si. Ele quer o melhor carro, ele quer a melhor casa, ele quer a melhor roupa, independente se ele tem que matar, se ele tem que roubar, se ele tem que destruir alguém. Por quê? Porque o ego, a necessidade do ser humano, conta mais para nós. Muitas das vezes nós vivemos em vínculos que é tão prejudicial a nós, que nós nem olhamos para o outro. Nós passamos muitas das vezes na rua, nós que dissemos ter o Espírito Santo, né, que somos templo e morada do Senhor, nós passamos o que muitas das vezes pelos outros? Ou olhando para o céu, ou de cabeça baixa, e nunca semelhante ao outro, para entender uma lágrima rolar no rosto, um olhar triste, um sentimento de desilusão, para dar uma palavra de ânimo. A resposta, muitas das vezes, a palavra plantada, ela não vem de imediato, mas a pessoa vai parar e refletir, dizer assim, puxa vida, por que aquela pessoa falou aquilo comigo? Eu não falei nada, eu não estava... Aí ele vai refletir, e aquela sementinha de amor que foi plantado, que foi semeado, ela vai germinar por quem? Pelo agricultor do amor, que é Deus. Ele que vai gerar aquela sementinha. Por quê? Porque uma vez plantar em nós a semente, essa semente da fé que gerou o quê? Esse crer que Deus nos salvou, que Deus nos resgatou, e que Ele quer não só nós, mas quer mais gente lá fora. Ou Ele não vem tendo paciência com o ser humano durante milhares e milhares de anos. Se for levar o contexto bíblico, a gente tem 6.000 anos de Bíblia escrita, 6.000 anos de história, e Deus paciente conosco, até que chegou a nossa geração, ao tempo de hoje. E muitas das vezes nós achamos que sozinhos, nos achamos melhores, detentores, e assim, Deus só salvou a mim, Deus quer me salvar. Não, Ele quer salvar a mim e a vocês e os que estão lá fora, porque tudo é vida.
Muitas das vezes, as circunstâncias que nos rodeiam, né? Elas fazem com que a gente venha esquecer que Deus é um Deus bondoso. O Deus carrasco, aquele Deus que nos ensinará ao longo do tempo que se a gente errar, que nem nós como pai, não temos paciência, nós esquecemos que fomos criança. E quando um filho nosso erra, a primeira coisa que nós fazemos, vem a caminho. Tome. Por quê? Porque nossos pais fez assim. Mas quando nós apanhávamos antes, nós gostávamos? Nós fazíamos era correr. Quem era mais corajoso, que aguentava 2 pizzas depois, né? Corria, se escondia, ao pai pegava e Deus é assim? Não. Se fosse assim, tudinho nós já tinha morrido. Porque Deus é santo, mas também Ele é amoroso, Ele é essencialmente amor. E Ele tem paciência, longanimidade para fazer o povo seu eleito, cheio de graça, cheio de virtude, que não vai ser forçado a fazer nada forçado, e sim por amor, porque primeiro Ele nos amou, e como Ele nos amou, nós só tentamos retribuir, mas o amor dele é tão sublime, tão perfeito, que nós, por mais que fazemos ou tentamos fazer, nunca vamos chegar ao nível do amor de Deus, porque este amor é perfeito, só Ele é perfeito. Aí voltando aqui para a história, né? Aí disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Por quê? Porque era mandamento. Na lei, para você viver no povo judeu, no meio dos judeus daquela época, do povo de Deus, você tinha que cumprir o quê? Mandamentos. Se cumprisse os mandamentos, para aquele conjunto de pessoas, né, você era tido como o quê? Como santo, como separado. Por quê? Porque você não tinha erro. Aqueles que faziam algum erro, qual era o castigo? Morte imediata. Tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, e era, dependendo das circunstâncias, apedrejamento, queimar. E Deus, este Deus lá assim, que tem esse castigo tremendo, é o Deus que morreu lá na cruz para nos ensinar que Ele deu um código para que a humanidade tentasse frear sua violência, porque quando a Bíblia diz assim, não matarás, ela está dizendo, não queira para você e nem para o próximo. Não é se ele errar, você deve matar. Não, porque você também é vida. A intenção de Deus nunca foi matar. A intenção de Deus foi sempre salvar. Mas o homem, e nós, como temos uma maldade no nosso interior, fazemos o quê? Retribuindo de igual modo. Alguém passa na nossa frente, numa fila, para ver? Quem é de nós, mesmo tendo o Espírito Santo, que diz assim, não, pode passar, é só 2 minutos, 5 minutos, não tem importância não. Às vezes a gente briga, porque passou na frente. Aí a Bíblia diz que o mundo conhecerás os filhos de Deus, porque eles aprendem a amar, porque eles vão amar. E como é que a gente pode ser filho de Deus, se nós não temos esta paciência, esse amor, para entender que passar na frente, por mais que seja, não, irmão, é injustiça, porque tem que ser justo, sim. E Cristo morrendo na cruz por um monte de pecador, e ele ainda olhar para o céu e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente acha que o justo é dar a justa medida porque fizeram conosco. A Bíblia diz que as nossas justiças, por mais puras e santas que sejam, para Deus não são nada. Porque eu vou completar 2 anos que voltei para Cristo em nome de Jesus. Mas quantos anos para trás eu não passei cuspindo na cara do meu Senhor, escarnecendo.
E eu vou achar que porque eu agora tenho 1 ano de conduta, 2 anos, 10 anos, 30 anos, vou ser melhor do que aquele que Deus quer salvar também, que vai morar, que Deus diz que independente se a gente faça obras de justiça ou não, a salvação é pela graça, que não importa se veio 10 anos atrás ou se veio no dia de hoje, será salvo do mesmo jeito. Vamos voltar lá para a história. Aí diz assim, que o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, né? O que era? Era um judeu que tinha ido fazer o seu culto no templo, porque tinha um templo naquela época, onde levava sua oferta de sacrifício para expiar os seus pecados, ou seja, para encobrir, né? Porque perdoar não era perdoado, era encoberto. Aí ele descendo para Jericó, que era a região ali da Samaria, que pertencia a Jericó, e de repente, como aquela circunviança ali de Samaria era muito perigosa, e ele, como judeu, caiu na mão dos salteadores, ou seja, dos ladrões, e deixaram ele meio morto. Olha como a Bíblia diz, meio morto, jogado, desmaiado. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Levítico 21 fala que o sacerdote ele não podia se contaminar, ou seja, pegar em algo morto. E olha ao extremo, o morto ali, quase morto, era um ser humano semelhante a ele, mas ele, pela sua religiosidade, pela sua convicção de se achar melhor do que o outro, deixou semelhante, quase morto lá, e foi servir a Deus. Vocês lembram daquele publicano e daquele judeu que chegou e: pai, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano, dessa parábola? E Jesus perguntou: quem desceu justificado? Aquele que não teve nem coragem de dizer assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Aí a gente sabe que muitas das vezes a religião, a nossa cara, a nossa roupa, ela não vai nos salvar, ela não vai mostrar em nós aquilo que Deus mostrou naquela cruz. A verdadeira essência do amor que transforma, que cativa, que traz para a atenção para Deus. Porque eu, se duvidar, eu sou pior que vocês. Se Deus puxasse a ficha corrida de todo mundo, dissesse assim: vou mostrar cada um a ficha corrida para tudo, nós ia fazer o que? Se escandalizar uns com os outros. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus diz: meu filho, vem cá, porque eu sou santo, e quando encosta, eu não posso pegar pecado, eu faço é purificar, porque o sangue do meu filho pagou todo o preço, que um dia alguém exigiu. Sabe quem exigiu esse sangue? O pecado. E por incrível que pareça, muitas das vezes é contraditório na teologia, porque diz assim: qual é essa dívida que é um preço de sangue? Sabe qual foi essa dívida, preço de sangue? Satanás, como acusador, disse assim: ó, errou, tu é um justo legislador, aquele ali tem que morrer. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse: não. Quem disse? Eu morri no lugar dele. Agora o que Satanás não sabe é que Deus é eterno, que a vida está nele, e a vida não morre quem crê nele, porque ele é vida. Até se duvidar, dizer assim: eu vou falar uma coisa que os irmãos podem depois puxar minhas orelhas lá embaixo, me puxar, mas até o ser de Satanás, quem detém o poder é Deus. Sabe por quê? Porque é criatura. O único criador é Deus, governante, supremo, soberano. E se Deus é soberano, acima dele, nem igual a ele, não existe poder. Todos nós, todos os anjos, todos os animais são criação dele, e está debaixo do seu governo, e só pode fazer algo se ele permitir. Claro que ele botou leis,
e essas leis são espirituais. Por que são espirituais e não são carnais? Para mostrar uma única coisa: Deus deu a lei. Quem foi o ser humano que cumpriu a lei de Deus? Cristo. Fazendo o quê? Morrendo na cruz como humano, para mostrar a mim e a você que eu e você não somos capazes de cumprir a lei de um legislador santo, mas que ele dá esta vida e compartilha de graça. E o que nós temos que fazer, irmão Daí? Viver de forma digna, aproveitando cada segundo, cada momento, olhando para quem? Para Deus, e glorificando a Ele. Porque se Ele segurou eu e segurou você e está segurando o mundo, é pelo quê? Por graça. Porque Ele, como sendo santo, Ele, já era, para ter acabado tudo. Como fez o quê? Com o dilúvio. Se você olhar a Bíblia do começo ao fim, o homem sempre está errando. O povo de Israel, Deus deu a lei. Vai olhar a história. Deus levanta às vezes as pessoas para alertar, mas não é melhor do que o outro. É simplesmente que ele diz assim: eu vou guiar vocês, porque chega um tempo que o pecado está tão forte que Deus fica ali. Mas Deus estipulou tempos, eras, e Ele é paciente, e essas eras, esse tempo vai ser cumprido, porque Deus é longânimo também. Voltando ao texto, mais um samaritano que ia de viagem, né, chegou ao pé dele, e corrigindo aqui que eu acho que eu disse que o morto era samaritano, né, mas o morto era judeu. O samaritano foi que ajudou a ele, a outro judeu que é inimigo, e ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, né? Ou seja, chorou, ele se amargurou internamente por ver aquela pessoa naquelas condições. E quando a gente realmente está diante de situações que aonde só tem Deus, para a gente dizer assim: Deus, é contigo, sabe o que nós temos que fazer? Descansar e confiar, porque Deus sabe o que está fazendo, nós não. Nós só temos que confiar neste Deus, acreditar, vir buscar a Ele, mesmo que seja em pequenos números, mas quando se juntar, porque a Bíblia diz que um dia Ele virá, e os seus filhos estarão espalhados por todo o céu e por toda a terra, porque será novos céus e nova terra. E a gente tem que esperar este dia, confiando e exalando o perfume de Cristo, que é com nossas atitudes. Temos compaixão, ensinando aos nossos filhos a ter compaixão, ensinando aos nossos vizinhos, quando o vizinho perturba, liga aquele som estrondante, faz aquela zoada toda, a gente diz assim: caia fogo do céu, né? Queima logo esse... Não, porque Deus, Cristo, naquele buraco que botaram ele antes de fazer o julgamento, cuspiram, fizeram xixi nele. E você imagina isso, essa cena. Nós somos trapo de imundície, mas porém, os nossos atos são trapo de imundície, mas porém Deus diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo quando somos resgatados e transformados. Se você tem algum dom, se Deus deu algo a você, um tesouro escondido, escave esse tesouro, deixe isso sair para fora, porque Deus conta com cada um do que Ele chamou, porque o mundo está precisando de amor, e está precisando de quem? De cada um que está aqui. Se talvez muitas das vezes nos falta o quê? Aquela convicção de poder chegar no irmão assim, olhar e dizer assim: irmão, esta vida não foi a vida que Deus fez para você. Porque
porque muitas das vezes nós estamos em situações semelhantes, passando as mesmas dificuldades, mas nós dizemos assim, irmão, na minha casa, está faltando isso, mas eu sei que nós vamos vencer, porque eu sou igual a você, preciso do mesmo alimento. A diferença é que o Deus que cuida de você enquanto respira e cuida de mim enquanto respira, Ele quer dar continuidade de vida, porque a vida não é só este tempo que está aqui, não, a vida que Deus quer dar é uma vida eterna. O que nós estamos passando aqui é simplesmente uma viagem, uma manifestação para que a glória de Deus seja revelada através de seus filhos. Porque se Deus estrondar os céus, a glória de Deus será visível. Mas enquanto ela não se manifesta, ela é manifesta em cada um dos seus filhos que Deus chamou, mediante seu filho. Voltando à parábola, Deus não é autoritário, Ele é santo e justo. E aquele que quer de bom grado, Deus dá a sua graça, para que a gente, quando chegar lá, seja igual aos anjos que estão lá, que não pecam mais. Por quê? Porque nós fizemos uma escolha. Não é o livre-arbítrio do jardim, porque Adão não precisava de nada. É duas escolhas: querer Deus ou não querer Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, Ele é vida, Ele é bom, e cabe a cada um de nós aqui querer o quê? Aquele que é a vida. Porque quem de nós aqui deseja morrer? E como é que nós esperamos continuar a vida, se não estarmos enxertados na figueira, na videira verdadeira que diga que é Cristo? Que nesta noite e que nas demais, e que cada dia que a gente caminhar sobre a terra, a gente possa ter uma convicção de um Deus que nos amou, mesmo quando nós erramos na sua frente, porque Ele está dentro de nós e fora de nós, porque tanto Ele transcende como Ele emana, e não tem um pensamento que Ele não saiba, e mesmo assim Ele nunca deixou de amar a nenhum de nós. E nós, como igreja, como povo escolhido, estamos não para ser segregados, mas para atrairmos para Deus, como a Cristo naquela cruz atraiu para Deus os olhares, para que o mundo reconheça que Deus tem seus filhos na terra. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aqui, e que a gente possa ser multiplicadores deste amor. Que Deus abençoe a todos. E mais uma coisa, quando vocês forem bater palma, vocês batem assim, ó, porque verdadeiramente vocês sentiram, e é para Deus, porque para o homem ele não precisa de glória, porque a glória é para Ele. Deus abençoe vocês.